Bem, amigo Anitablian, boa noite para todos. Se há, qual é a justificativa para esses ataques? Lúcio, a justificativa sempre é da presença de tropas iranianas. A justificativa sempre é da presença de tropas iranianas na Síria. Eu quero dizer para vocês, sem nenhuma presunção aqui de fazer juízo de valor, que eu tenho informações sólidas que, dentre os alvos atingidos, sim, estavam oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, 2 deles mortos, inclusive reconhecidamente pelo governo iraniano. Mas também têm sido atacadas bases importantes do exército sírio, como a própria base da 4ª Divisão, que é comandada pelo irmão do presidente Assad, e que foi atingida 2 vezes seguidas nos últimos 4 dias. Tá? Então, quero lembrá-los, né, desta situação, a justificativa de presença iraniana. São atacados também grupos iranianos ou pró-iranianos, assim como foram atacados na fronteira entre Abu Kamal e Caim, entre Síria e Iraque, em Damasco, na região de Homs, na região de Hama, na região de Deir Zor, mas também são atingidos elementos do próprio exército sírio e infraestrutura, tanto da Força Aérea Síria como da própria indústria bélica síria, tá? Da própria indústria bélica. Essa é uma realidade, tá? Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para tapar o sol com a peneira. Essa é a grande realidade. A gente poderia dizer para vocês, não, realmente são apenas alvos iranianos e tal. Não me parece. Me parece que, além dos alvos iranianos, alvos sírios também são atacados. Com que objetivo? Entendo que o objetivo de fragilizar a própria estrutura de defesa síria em relação a essas tentativas de fragilizar o próprio governo da República Árabe Síria. Os indicadores da possibilidade de um novo ataque israelense nesse momento são altíssimos. Desde manhã, aviões de reconhecimento e inteligência fazem esforços de coleta de dados ali próximos ao norte de Israel e ao mar Mediterrâneo. Há atividade da aviação de guerra israelense e também de helicópteros no sul do Líbano e nas alturas do Golã. Então, eu acredito, gente, que dentre as perspectivas, anotem, pode ser que não aconteça, tá? Mas que é a possibilidade de que ainda haja um novo ataque nas próximas horas ou nos próximos minutos, tá? Nas próximas horas ou nos próximos minutos. Olha, gente, agora chega mais uma informação aqui para nós do que seria a morte de um terceiro elemento ligado à Guarda Revolucionária Iraniana na Síria. Essas situações todas, elas tendem a promover aí o que a gente chama de esticar a corda, não é? Por outro lado, vocês vejam como é impossível que nós negligenciemos a informação. A Síria e a Arábia Saudita estão conversando, devem restabelecer as suas conexões. Então, Emirados Árabes, Bahrein, Egito, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Jordânia, Catar, enfim, o Iraque e o Irã, já conhecido, né, anteriormente por esses negócios, parece que se aproximam da Síria. Aí eu vou tocar num outro ponto, quando eu sempre falo na questão de China e Estados Unidos, né? Tudo isso afeta a ideia dos acordos de Abrão. Tá? O pessoal que fala que o Trump é menos bélico, menos belicista, esquece que quem criou todo esse cenário agudizado em relação aos iranianos foi o Trump, que quem se retirou do acordo nuclear com o Irã foi o Trump. Tá? Então, essa história, mesmo aqui no Brasil, né, essa história de tentar pegar setores da esquerda e da direita para que eles tornem-se antagônicos aos democratas nos Estados Unidos, mas trumpistas, né, porque eles falam que é nem, mas é mais nem do que nem, é mais nem tanto do que nem, né? Então, o que eu vejo que a política do Trump, ela é, de certa forma, responsável por esse agudizar de tensões entre Irã e Israel. Fato é que quando os democratas tentaram negociar com os iranianos, me parece que a coisa já estava meio que fora de controle. Fato é que a gente teve negociações, inclusive na presença de governos democratas, com os iranianos sobre o programa nuclear, que foram negociações frágeis, porque você tem um estado profundo dos Estados Unidos que me parece que não quer a resolução desse conflito. E eu vou dizer para vocês que a minha impressão é de que, cada vez mais, conversando com mídias internacionais, com diplomatas, com militares, é que cada vez menos provável que isso seja um embate de caráter ideológico e cada vez mais provável que seja algo de caráter econômico e que tenha essa imbricação das necessidades entre interesse dos Estados Unidos e da China. Tá? Esse, para mim, é o ponto. Tá?
Silvio, eu acho que todos nós gostaríamos de deixar mundo melhor para os nossos filhos. E o nosso trabalho é nesse sentido. Agora é muito difícil, porque a gente percebe que nesse conflito entre China e Estados Unidos, que é o grande conflito global, tentam, na realidade, promover uma cisânia por meio do aflorar de sentimentos e ressentimentos. E aí, a interdição do debate, em decorrência da interdição do debate, você cria toda a característica de uma sociedade rota, de um tecido social quase roto, em vias de romper, né? Interdição do debate é arma de guerra.